Olá, a transmissão e gravação dessa escola interativa ocorre nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais na manhã de 14 de setembro de 2015. Trazemos o segundo momento da escola interativa referente ao Enem 2015 com o tema redação. E o objetivo é orientar os professores de língua portuguesa quanto à proposta de redação do simulado impresso a ser aplicado nas escolas de ensino médio e os critérios de correção de acordo com o manual do Enem. Para conversar conosco sobre o tema, contamos com a presença de Adilson Carlos Batista e Gisele Cristina de Oliveira, técnicos de língua portuguesa do Departamento de Educação Básica, e Ângela Dorcas de Paula, técnica de Sociologia. Participe enviando seus comentários, dúvidas. Eu, Darice Zanardini, junto com o Célio Sochaski, realizamos a mediação técnica dessa escola interativa e desejamos a todos um bom evento. Bom dia, pessoal. Bom dia, técnicos dos núcleos. Bom dia, professores. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o simulado de redação, os critérios de correção para o simulado. Eu sou o Adilson Carlos Batista, como ela nos apresentou, técnico pedagógico de língua portuguesa, e hoje nós também temos a participação da nossa nova técnica, que é a Gisele Cristina Alves, que irá falar com vocês logo no início. Então, a nossa fala, ela se organizará da seguinte forma. Em um primeiro momento, nós vamos falar sobre essa prova, né, como é realizada essa redação, como ela é cobrada pelo Enem, né, e na sequência, quais são as competências, como que deve ser trabalhado com o aluno, a partir dessa tabela de correção disponibilizada pelo próprio Enem, pelo INEP. E, nesse primeiro momento, então, e na sequência nós teremos a fala da Ângela para falar um pouquinho sobre a alimentação temática, né, para falar sobre a participação da sociologia, e aí, então, nesse primeiro momento, a fala irá ficar com a Gisele. Olá, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Como a Adilson disse, eu sou a nova técnica de língua portuguesa, sou responsável por língua espanhola também no DEB. Então, espero poder ajudar vocês nas dúvidas que surgirem no decorrer do ano, e não só quanto ao Enem, mas das outras dúvidas também, tá? Então, como a Adilson disse, a nossa escola interativa de hoje é a respeito do simulado do Enem, que a gente está propondo, né, como uma coisa nova, né, para a gente apresentar para os nossos alunos como mais uma oportunidade para estudar para o Enem, né? Bom, o objetivo verificar as competências linguísticas na dimensão textual, considerando o desempenho linguístico do participante quanto às habilidades de demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a seleção, organização e interpretação das informações, estruturando-as em um texto dissertativo argumentativo, no qual se constituem entidades significativas. É importante considerar que, pela tessitura textual, percebe-se a intrínseca relação entre a linguagem, as práticas sociais e o mundo. Tá? O formato da prova, ele vai ser em texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, que é um texto opinativo, né, que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou até política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante todos os anos de escolaridade do aluno. Nessa redação, o estudante deverá definir uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, né, e apoiado em argumentos consistentes que sejam estruturados de uma forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual. O texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. E, por fim, o estudante deverá elaborar uma proposta de intervenção social sobre o problema, para o problema, aliás, apresentado no desenvolvimento do texto, não esquecendo que deve respeitar os direitos humanos, tá? Essa intervenção dele. Nós fizemos nesse slide, o Adilson fez nesse slide um esquema, né, um resuminho mais ou menos do que tem que conter principalmente. Então ali o tema, né, num círculo maior como um todo, que ele tem que permear todo, não pode fugir do tema durante a redação. Os argumentos
que devem ser colocados pelo aluno para defender a tese dele, né, que ele vai apresentar diante do tema que foi proposto. E ali fora a proposta de intervenção, né, que tem que ter, porque senão vai descaracterizar, né, acaba não contemplando uma das competências no texto. E não esquecendo, mais uma vez, essa proposta de intervenção, ela tem que ter um respeito aos direitos humanos e um cunho humanitário ali, né. A proposta para o simulado, então, ela foi feita com base na leitura, vai ser feita com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo da formação do aluno. Bom, ele vai ter que redigir um texto, mais uma vez, dissertativo argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema o fim da exploração do trabalho infantil e o retorno do direito à infância para todas as crianças, apresentando experiência ou proposta de conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, como primeiro texto, o aluno vai ter acesso a essa imagem, né, da menina em prantos ali, uma imagem bastante forte, né, a infância, com a frase ali, a infância vale muito mais que um trocado. Não contribua com a exploração do trabalho de crianças e adolescentes nas ruas. Na segunda proposta de texto ali, a gente vai ter trabalho infantil, cai 23,5% no país, diz PNAD. Então, na realidade, é um artigo com dados mais estatísticos, né, sobre como é o trabalho infantil. Então, vai dar um apanhado de informações maior para o aluno, mais específicas, né, para ele poder contemplar, se ele quiser, dentro do texto também, ou para relacionar com os argumentos que ele já vai ter. E o texto 3, a gente tem uma figura do Ivan Cabral, que até poderia ser considerada, assim, eles vão talvez olhar de primeira e vão achar interessante, né? É uma charge, aí a gente tem a plaquinha. Temos vagas na área de TI, mas na realidade não é relacionada à tecnologia e informática, né? Que tem um mercado de trabalho muito vasto, e sim ao trabalho infantil. Então acaba usando ali uma ironia, um trocadilho, né, um humor negro ali. E no fundo as crianças ali trabalhando, né, carregando a lata e quebrando pedra, um trabalho de preso praticamente, né. Então eles vão ter acesso a essas três propostas para fazê-los pensar e chegar no tema, se eles não tiverem entendido, né? Para ficar bem explícito para eles poderem escrever. Mas tem que deixar bem claro para os alunos, vocês professores, que esses textos, eles são textos motivadores. Então, esses alunos, eles não podem copiar partes dos textos, porque se ele fizer isso, será descontado segundo os critérios que é da matriz de referência da redação. Então, eles não podem copiar de forma alguma. Então, quando vocês forem entregar esse simulado, já passa essas instruções, para que eles possam ter realmente um texto de autoria lá no final. Bom, sobre as competências. Então, quais as competências que o MEC ele disponibiliza, então, na matriz de referência para a redação? Então, são 5 competências. A primeira competência é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, isso é muito importante. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 4, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a competência 5, que é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Bom, essas competências, então, elas são disponibilizadas em uma tabela. Nessa tabela, que é a matriz de referência, então, quando o corretor ele pega o texto do aluno, ele vai ver em qual nível o texto do aluno, então, se encaixa. Se ele pegar, por exemplo,
A competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, vai ter na matriz de referência, que estará disponível para vocês, cinco níveis. O primeiro, que é demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, esse é o nível 0. Se ele demonstra total domínio, ele não vai ser avaliado, ele já vai estará zerado nessa competência. Tá? Depois, nível 1, demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais de escolha, de registro e de convenções da escrita. Então, vai aumentando esse nível de acordo com a produção do texto do aluno. Daí, nessa competência, vão ser cobrados, então, a parte de ordem mais gramatical. Então, o que ele vai se relacionar? Desde a questão da concordância, da regência, da coesão e coerência, como está disponível aí no slide, se vocês observarem, está marcado em vermelho. Mas a coesão e a coerência, nós trabalhamos muito mais na competência 4, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas aí, vocês vão ver a acentuação, a questão da pontuação, a grafia das palavras. Então, nessa competência, é importante vocês perceberem esse domínio do aluno. Se ele tem realmente essa estruturação da língua a partir da formalidade da língua. Então, ou seja, quando você parte para a questão formalidade, você já observa que você terá que desconsiderar uma linguagem mais informal, uma linguagem coloquial do aluno. Então, tudo isso é passível de ser descontado de acordo com o nível do texto. Então, para essa competência, é importante que o texto do estudante não tenha marcas de oralidade nenhuma e de registro informal. Então, ele tenha que ter realmente uma precisão vocabular, porque a prova exige isso nessa competência. Na competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, essa competência 2, ela só vai avaliar se o aluno compreendeu realmente a proposta e se ele consegue organizar o seu texto de uma forma estruturada, dissertativa, argumentativa. Então, essa competência 2, você, professor, terá que avaliar isso. É somente esses dois quesitos. É claro que no todo do texto, ao trabalhar introdução, desenvolvimento e conclusão, seguindo essa estrutura dissertativa argumentativa, ele terá que trazer os conhecimentos de outras áreas, ele terá que trazer todo o conhecimento desenvolvido durante o seu contexto escolar, os seus anos de escola que teve aí, que são 12 anos. Né? Então, nessa competência é justamente isso. Na competência 3, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, então é como ele irá organizar o seu texto. Aí sim, então ele terá que ter uma apresentação muito clara da tese, quais argumentos que sustenta essa tese dele, então como ele vai selecionar esses argumentos, como ele vai organizar, relacionar, que é cobrado, então, nessa competência. Então, como ele vai encadear essas ideias, de que modo cada parágrafo será construído, que informações novas ele irá acrescentar, será que esse texto vai tornar-se um texto com informações repetidas, um texto circular? Então, ele terá que ter uma harmonia entre as informações do texto e a realidade, então. É uma precisão vocabular que ele deverá apresentar. Então, nessa competência 3, é justamente isso que é avaliado. Na competência 4, que é demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, professor, veja que essa competência 4, ela está muito relacionada à competência 1, que é justamente trabalhar com a forma escrita, formal da língua portuguesa. Porém, nessa competência 4, você, professor, terá que verificar se o aluno consegue utilizar muito bem os mecanismos linguísticos necessários para a construção desse texto ou dessa argumentação. Então, ele utiliza bem as conjunções, ele utiliza bem as preposições, ele faz as retomadas adequadamente para estabelecer uma coerência ao texto, ele consegue fazer essas ligações, essas coesões adequadamente, ele utiliza várias
conjunções, não fica repetindo somente uma para fazer a ligação entre as ideias ou os períodos. Então, é justamente isso que será cobrado nessa competência. Como ele organiza, então, esse texto, como ele encadeia, como é utilizado. Então, preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais. Então, são todas conectivos que são importantes para que ele possa desenvolver o texto. Então, cada parágrafo será composto de um ou mais períodos, também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com a anterior. Então, tudo isso que é verificado na competência 4. Então, quando você irá avaliar a competência 4, professor, você já tem que fazer um comparativo com a competência 1. Porque as duas notas, elas não podem ser tão diferentes assim, desconectadas, porque uma competência está ligada à outra. É claro que a hora que você vai avaliar, é importante que você avalie competência por competência. Então, você não misturem aí, mas entre a 1 e a 4, então você deve fazer essa junção. Toda a tabela estabelecida pelo INEP, ela vale 1000 pontos. Então, cada competência vale 200. Daí você vai fazer essa articulação das pontuações com o aluno. Então, para essa competência, o estudante ele precisa considerar o seguinte aspecto, como está disponível aí para vocês no slide. Então, o encadeamento textual, que é como ele vai garantir essa coesão textual, e daí sim observar determinados princípios em diferentes níveis, a estruturação dos parágrafos, como que ele vai organizar esses parágrafos. Então, o parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. Então, como que ele vai ligar essas ideias? Aí sim, ele precisa desses conectivos. No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos eles podem ser desenvolvidos por comparação, por causa-consequência, por exemplificação, por detalhamento, entre outras possibilidades. Então, deve haver uma articulação entre um parágrafo e o outro, assim como entre o todo do texto. Então, aí sim a estruturação dos períodos. Pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos normalmente são estruturados de modo complexo. Às vezes ele não segue uma forma simples. Normalmente eles são quase sempre compostos. Então, formado por 2 ou mais orações, para que se possa expressar as ideias de causa e consequência, de contradição, de temporalidade, de comparação, conclusão, entre outras formas. E a referenciação, as referências às pessoas, a coisas, lugares e fatos são introduzidas e depois retomadas, à medida que o texto então vai progredindo. Mas como que ele faz essa retomada? O que ele utiliza para não repetir esses nomes? O que ele não utiliza? Aliás, o que ele utiliza para fazer a introdução de novas ideias? Quais conjunções ele utiliza? Então, é esse tipo de verificação que você, professor, terá que fazer no texto do aluno. Então, esse processo ele pode ser expresso por pronomes, advérbios, artigos, vocábulos em base lexical, estabelecendo relações de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, uso de expressões resumitivas, expressões metafóricas ou expressões metadiscursivas. Enfim, são N formas desse aluno conseguir fazer essas referências e essas repetições, de forma que não se torne a repetição da própria palavra. E a competência 5, que é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, é muito importante, professor, você explicar para os estudantes em que essa competência 5, ela é muito importante em relação à matriz de referência, tá? Por quê? Então, quando ele estiver construindo o texto dele, ele tem que deixar mais ou menos umas 5, 6 linhas lá, para que ele realmente consiga fazer uma intervenção muito bem relacionada com o que ele propôs durante o texto, tá? Então, essa competência vai avaliar realmente se ele consegue fazer isso, e respeitando, então, os direitos humanos, tem que ser uma proposta que realmente ela possa ser realizada. Então, eu não posso pensar numa intervenção que não exista, que não possa fazer parte realmente da vida social. Então, ela precisa ser exequível. Então, aí o aluno,
tem que relacionar tudo isso nessa competência. Então, ela deve considerar os pontos abordados na argumentação, deve manter um vínculo direto com a tese desenvolvida no texto, manter essa coerência com os argumentos utilizados, porque ela vai expressar justamente a visão do estudante como autor das possíveis soluções para a questão discutida. Porque é aí que demonstra o sinal de autoria. É onde ele me traz essa intervenção. Tá? Então, a proposta de intervenção, ela precisa ser detalhada de modo a permitir ao leitor o julgamento sobre sua execuibilidade, como eu falei. Então, ela deve conter a exposição da intervenção sugerida e o detalhamento dos meios para realizá-la. Então, ela deve refletir sobre os conhecimentos de mundo de quem redige e a coerência da argumentação, então, será um dos aspectos decisivos no processo de avaliação. Então, é necessário que ela respeite os direitos humanos, que não rompa com os valores como cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural, como depois a Ângela vai irá comentar um pouquinho sobre essa questão por se tratar de um envolvimento mais com as questões sociais, então a sociologia pode contribuir para o desenvolvimento da temática. Então, ao redigir o texto, o estudante ele deve evitar propostas vagas, gerais, e buscar propostas mais concretas, específicas mesmo, e consistentes com o desenvolvimento das ideias. Então, antes de elaborar a proposta, o estudante ele precisa fazer duas perguntinhas básicas. Então, o que é possível apresentar como proposta de intervenção na vida social? Como viabilizar essa proposta? Porque essa competência, ela será avaliada, então, na presença da proposta ou ausência da proposta. Então, a proposta com detalhamento dos meios para a sua realização e proposta sem o detalhamento dos meios para a sua realização. Então, veja, ele tem que cuidar realmente de como ele irá fazer essa proposta. Outro fator que é importante apresentar para os estudantes, professor, é justamente a questão do zero. Porque muitas redações levam zero nessa... porque o MEC ele disponibiliza então, os critérios. E os critérios são, se ele apresentar fuga total do tema, é zero. Se ele não apresentar obediência à estrutura dissertativa argumentativa, também é zero. Então, ele tem que saber exatamente como estruturar o texto de acordo com o que é solicitado da competência 2. Ele não pode apresentar o texto com até 7 linhas. Então, tem que ser mais, superior a 8 linhas. Ele não pode escrever impropérios, ou seja, insultos, desenhos e outras formas que nós traremos como exemplos mais à frente. Desrespeitar os direitos humanos e a folha de redação, que é o formulário, ela deve estar em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Então, se o formulário estiver em branco, é zero. Não basta estar escrito somente na folha de rascunho. Ele tem que passar no formulário corretamente. Então, por isso que você, professor, tem que, antes da prova, passar todas essas instruções para o estudante, para o aluno. Bom, problemas, então, frequentes que são encontradas na prova. Como eu falei, formas reduzidas ou contraídas, que é muito próximo da linguagem oral, muito mais próximo da linguagem coloquial. Pra, tô, tá, né, peraí, cê, tá aí. Então, são palavras que fazem parte do nosso contexto em conversas informais. Mas no texto, onde é cobrado uma linguagem formal, esse tipo de palavra não pode aparecer. Tá? Porque elas fazem parte de conexões estruturais da língua oral. Palavras de articulação entre ideias, repetidas em excesso, que substituem conjunções mais exatas, como, por exemplo, então, daí, aí, e, que. Normalmente, quando a gente vai falando, por exemplo, eu estou falando com vocês aí, pode ver que eu repeti muitas vezes o então. Por quê? Porque eu estou falando uma linguagem mais informal, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, uma linguagem que passa pela oralidade. Então, a minha articulação está sendo muito mais próxima desse então, daí, aí, enfim. Mas se eu estivesse escrevendo para o Enem de acordo com a competência 1, então eu não poderia utilizar esse tipo de vocabulário. Então, sinais utilizados na fala para orientar a atenção do ouvinte, bem, bom, veja, bem, certo, enfim. Então, são vários problemas que aparecem aí, como gírias, inconsistência no uso de pronomes, ter, você, seu, quando eles começam a articular o texto e os pronomes começam a ser utilizados de forma errada. Então, normalmente, o uso dessas formas acontece, como eu falei, em
formas espontâneas, sem muito monitoramento, apesar que eu estou sendo monitorado aqui, né? Então, para a prova de redação, é preciso utilizar a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, sem essas formas mesmo, sem essa língua mais da oralidade, mais do coloquial que você usa lá em casa, com a família, com os amigos, enfim. Outro problema são partes desconectadas do texto. Aí nós trouxemos aí, como vocês vão verificar no slide, alguns exemplos. E é muito comum, gente. Então eu fiz correções das provas do Enem um determinado tempo, então isso é muito comum, essa interrupção entre o estudante que ele quer fazer justamente com o avaliador dele. Às vezes até no sentido de, talvez, bom, vocês vão ver ali como acontece essa interrupção, no sentido de pedir ajuda mesmo. Bom, bilhetes, obrigada, quero muito passar no Enem, me ajude. Essa foi a minha sugestão. Eu gostei muito da prova. Espero que no próximo ano eu possa ingressar na universidade. Que Deus me ouça. Então, veja, na verdade é uma forma de articular a própria linguagem dele, no sentido de solicitar essa ajuda para o corretor. E assim vai alguns exemplos, tá? Daí tem lá orações ou trechos religiosos que podem aparecer. Buscai o Senhor enquanto se pode. Invocai enquanto está perto. Jesus está voltando. Aleluia, aleluia. Enfim, são coisas que aparecem no texto, tá? Assim como trechos de músicas, reflexões sobre a prova ou sobre o seu próprio desempenho. Bom, essa foi minha redação. Pode ser que não foi boa, que não foi ruim, mas foi o que conseguiu. E assim vai, ali está escrito o que conseguir, mas é como estava na prova, tá? E assim vai outros exemplos de intervenções. Como vocês estão vendo aí no slide, trechos de outras línguas também é comum, tá? Então, todas essas formas de escrita que aparecem descontextualizadas da produção de texto do estudante, então vocês já precisam informar que não pode ocorrer. Porque dependendo da quantidade de informações que estão descontextualizadas, a prova já é automaticamente anulada. Tá? Bom, só para vocês observarem aí as temáticas que foram trabalhadas desde quando surgiu o Enem. Então, de 1998 até 2014, esses foram os temas que foram abordados, então, cobrados desses estudantes. Então, em 1998, Viver e Aprender. 1999, Cidadania e Participação Social. E assim vai até 2014, que é a publicidade infantil em questão no Brasil. Veja que eu deixei marcado em vermelho as duas, 2014 e 2005, porque as temáticas elas ficaram muito próximas. Em 2005, o trabalho infantil na sociedade brasileira. Então, veja, muito próximo da publicidade infantil em questão no Brasil. Enfim, então segue aí para vocês todas as temáticas que foram trabalhadas durante as avaliações do Enem. E a última lá foi de 2014. Bom, essa de 2014, então, o aluno tinha 3 textos motivadores, né? E aí, a proposta, publicidade infantil em questão no Brasil, daí esse texto 1, que trazia algumas informações, que falava sobre a questão de considerar abusiva a publicidade infantil, pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança, e assim vai trazendo as informações para que possa ajudar o aluno a refletir sobre isso. Mas ele não pode copiar de forma alguma partes do texto. Isso tem que ficar muito estabelecida nesse contrato com o estudante quando você for trabalhar com ele lá o simulado que está disponível aí para vocês trabalhar com os alunos. Daí depois, veja que eles trazem várias formas de mobilizar o aluno. Aí nós temos uma publicidade para crianças do mundo, daí traz um infográfico, tudo trazendo algumas informações, aí depois um outro pequeno texto trazendo mais informações, e assim vai. Mas por que a gente está trazendo essa temática? É justamente para conversar com vocês sobre como você precisa avaliar, então, o texto do aluno. Então, nós trazemos aí como exemplo dessa temática que foi cobrada no ano anterior, um exemplo de uma nota 1000 e um exemplo de uma nota 600, tá? Então, nota 1000 não quer dizer assim,
ele não foi totalmente perfeito, esse estudante ou esse candidato ele não foi totalmente perfeito, mas ele chegou muito próximo, que foi suficiente para ele tirar uma nota 1000, porque às vezes o desconto ali é muito pouco, então o avaliador acaba dando a nota 1000 aí, como vocês já observaram alguns exemplos disponíveis na mídia. Então, esses exemplos que nós trazemos, e está disponível na mídia, porque a gente não pode trazer textos que não estejam disponíveis. Tá? Então, foi retirado do jornal O Globo, tá? O próprio aluno foi lá e ele disponibilizou. Daí está lá, tem o site de referência ali, tudo certinho. Então, não tem problema vocês utilizarem esse texto. Então, veja, o verdadeiro preço de um brinquedo. Então, na competência 1, se você observar o texto, ele demonstra um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha e de registro. Isso é o que está descrito na competência, tá, gente? Então, a gente pegou a matriz de referência, e aí isso que está em vermelho é justamente o que está descrito aqui na matriz de referência de avaliação, dentro dos critérios. Então, eles conseguem organizar muito bem todas essas competências. Então, ele demonstra um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de escolha e de registro. Ele consegue desenvolver o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, e apresenta um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, na competência 3, ele apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente, organizada, configurando a autoria, em defesa de um ponto de vista. Na competência 4, ele articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado. E na competência 5, então, ele elabora muito bem a proposta de intervenção, ele detalha isso, relacionando ao tema, articulando a discussão desenvolvida no texto. Então, veja, é um texto realmente nota 1000, como nós vamos agora marcar a partir das competências, tá? Então, ao lado, nós já colocamos as cores diferenciadas, como vocês devem observar aí nos slides, justamente para você, professor, conseguir observar onde estão essas competências. É claro que a competência 1 ali seria o todo, o texto todo, tá? Onde ele vai realmente trabalhar a língua portuguesa bem estruturada, bem organizada, de uma forma, uma linguagem formal. Então, vocês podem observar aí que o vocabulário do aluno, do estudante ali, é muito bem construída. E, além do vocabulário, ele não apresenta erros de pontuação, de grafia, então, por isso, uma nota 1000 na competência 1, se vocês observarem que está tudo em roxinho aí. Tá? Na competência 2, então, ele apresenta, além dele apresentar uma boa estrutura, onde ele faz a introdução, como está no quadradinho em verde, tá? Ele faz uma boa articulação entre essas partes. E aí vejo que temos também algumas informações que ele traz de outras áreas. No segundo parágrafo lá, em verde, a imprensa no século XVIII disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Então, veja, são informações que ele está trazendo para enriquecer o texto. Então, isso é importante. Outra informação que ele traz é que ele tem como referência que isso já faz parte da lei do Canadá e da Noruega. Então, essa questão do trabalho infantil. Então, veja, são informações que ele está trazendo de outras áreas para o texto dele. Na competência 3, tudo isso que aparece em vermelho. Então, ele consegue selecionar, organizar fatos, ideias, informações essenciais para a defesa do ponto de vista que é necessário. No caso, proteger as crianças da persuasão que as torna consumidores compulsivos. Então, veja lá, as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Daí, mais à frente, ele coloca lá, o problema surge quando tal discurso é direcionado ao público infantil. Daí, ele coloca lá, comerciais para essa faixa etária seguem um certo padrão. Qual que é o padrão que ele traz? Então, normalmente são enfeitados por músicas temáticas, as cenas mostram crianças em grupo utilizando o produto em questão. Então, veja, é uma forma mesmo de marketing, como ele coloca. Uma forma de persuadir essas crianças para esse produto. Então, veja, ele está muito bem construído, aliás, ele está muito bem construindo as suas ideias no texto. E assim, na competência 4, o texto dele
com excelente articulação de ideias, com orações completas, sintaticamente bem estruturadas, apresenta repertório diversificado de recursos coesivos, empregados com maturidade, pronomes, palavras do mesmo campo lexical, conectores, sequenciais. Então, veja lá, vamos pegar no primeiro parágrafo. Ele usou o com, depois, no entanto, apesar de ele repetir na sequência no entanto, que seria uma forma de descontar, mas o corretor não fez esse desconto aí dessa conjunção, desse conectivo. O mas, tal manobra, estratégia como essa, uma estratégia como essa, fica clara, portanto, além disso, só assim. Então, veja, ele conseguiu estruturar muito bem o texto. Então, ele conseguiu demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação dele. E na competência 5, o candidato, além de elaborar uma proposta plausível, exequível, como eu falei, ele consegue relacionar ao tema e articular com o que foi desenvolvido no texto. Olha lá, então ele diz a necessidade de uma ampliação da legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, e a propaganda para esse público, visando a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Além disso, ele coloca que é preciso focar na conscientização dessa faixa etária em escolas, com professores que abordem esse assunto de forma compreensível e responsável. Então, veja, ele coloca uma proposta, essa proposta não fere direitos humanos, e ele coloca como deve ser realizada essa proposta. Então, realmente, esse texto, ele é muito bom. Além de, olha o título, super interessante, o verdadeiro preço de um brinquedo. Então, já chama a atenção do leitor para o texto, tá? Então, eu apresentei para vocês essa redação nota 1000. Aí agora, a Gisele vai apresentar para vocês a redação que teve uma nota um pouquinho inferior, que foi avaliado pelos corretores aí 600. Bom, então, essa redação a gente também encontrou disponível, né? O aluno também disponibilizou na internet depois que ele teve acesso no portal do G1, da Globo.com. Ali vocês podem ver que também tem a fonte, e inclusive é interessante vocês acessarem o site, porque além de ter lá essa proposta, tem um artigo falando do que aconteceu, o aluno falando que ele escreveu não muito bem, inclusive ele fez uma brincadeirinha ali no decorrer do texto, e que ele acha que, assim como passou o erro dele, talvez tenha passado mais erros, mas é para criar uma polêmica, né? Então é interessante vocês acessarem também, para vocês saberem a fonte ali e exatamente de onde a gente tirou esse texto, bem interessante. Então ali tá, né, a letrinha dele meio complicadinha também, ele não escreveu muito, atingiu somente 19 linhas, faltam algumas coisas ali, né, mas a gente já vai ver no próximo slide daí marcadinho. Bom, então na competência 1, contemplando a competência 1, a gente vê que ele demonstrou o domínio mais mediano da modalidade escrita formal e de escolha de registro. Houve alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. Na competência 2, ele desenvolveu o tema por meio de uma argumentação bastante previsível, tá? Bastante senso comum. Ele também apresenta um domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, faltaram alguns elementos dessa característica de texto, com proposição, argumentação e conclusão. Na competência 3, ele apresentou algumas informações, fatos e até opiniões relacionados ao tema, mas foi de forma bastante desorganizada e contraditória, e limitou os argumentos dele nos textos motivadores que ele teve acesso na prova, em defesa do ponto de vista. Na competência 4, ele articulou as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta um repertório limitado de recursos coesivos. Na competência 5, ele elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção que ele deveria ter feito, relacionada ao tema,
e não foi articulada com a discussão toda ali desenvolvida no texto dele, tá? Nesse próximo slide, então, a gente fez como a outra proposta, né? A gente procurou pintar ali, usar como legenda essas cores. Então, ali a gente colocou, ó, que foi digitado conforme o original da fonte. Então, porque era muito complicado para a gente pintar o texto em formato PDF. A competência 1, vejam que ali a primeira palavra do texto já está em roxinho, que é o porquê, e na sequência ali, no segundo parágrafo, onde ele fala, a publicidade infantil tem como foco principal as crianças. É bastante lógico isso, né? Então, a estimulá-las a comprar determinados produtos. Então, veja que é uma informação que, na realidade, é muito do senso comum e algo completamente previsível. Então, na realidade, não acrescentou nada no texto dele, né? No conjunto, isso acaba pesando e penalizando o aluno. Observa-se ali alguns desvios gramaticais, né? Tais como emprego de concordância, da construção nos períodos, vários relacionados à grafia e de regência dos verbos nos parágrafos. Com relação à competência 2, não está pintadinho ali, mas assim, crianças, na sequência no primeiro parágrafo, por que crianças são atraídas pela propaganda infantil? Então, assim, a competência 2, ela vai abordar a questão do desenvolvimento de toda a temática. Se fosse para pintar, na realidade, esse texto de verde, ele estaria totalmente em verde, porque ele desrespeita muito essa competência. E, na realidade, a gente colocou como exemplo pintar a primeira frase, porque ela representa bastante essa falta dessa competência no texto dele, tá? Apesar de atender ao padrão dissertativo, argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão, essa competência dele, ele receberia nota 3, devido à previsibilidade com que ele trata o tema, tá? Ele não ultrapassa de forma alguma o senso comum. O desenvolvimento das ideias permanece em clichês e constatações óbvias. Na competência 3, veja que tem bastante marcações em vermelhinho ali. O texto ele possui uma defesa de um ponto de vista do aluno relacionado ao tema. No entanto, os argumentos dele se resumem a tautologias, né? Redundância traz redundância. Então, veja, ali no segundo parágrafo, por conter coisas infantis presentes no dia a dia da criança. Se são coisas infantis, já estão presentes no dia a dia da criança. No terceiro parágrafo, porque a propaganda infantil é vista, na realidade seria a atração de crianças. Nós colocamos entre parênteses ali uma forma de atrair, porque é o que poderia ter sido usado, mas veja que o texto fica muito redundante, porque a propaganda infantil é vista como atração de crianças, mais uma vez, repetindo os termos e as ideias. A competência 4, na realidade, o aluno ele apresentou a articulação de todas as partes do texto de forma completamente insuficiente, tá? Então, veja que a gente até, no terceiro parágrafo, nós usamos muitas expressões, muitos termos ali entre parênteses em azulzinho, que poderiam ter sido usados por ele, que realmente daria até um pouco mais de estrutura para o texto, mas não foi o que ele usou, tá? Ele apresenta ainda um repertório bastante limitado de elementos coesivos no texto dele. Bastante falta de pontuação também. Veja que ali onde a gente colocou no último parágrafo entre parênteses o ponto final é porque ele não existia. Lá em cima também, no segundo parágrafo, a gente tem a vírgula entre parênteses, a outra vírgula. Então, é bastante coisa que falta também. Na competência 5, ela está presente ali, a falta da competência 5 está bastante presente no último parágrafo. Apesar da proposta de intervenção do aluno estar relacionada ao tema, ali a linha de argumentação adotada por ele, implicitamente a publicidade infantil
foi elaborada de forma insuficiente e pouco clara. Então, você não consegue realmente entender o que ele quis dizer ou o que ele propõe para uma mudança dessa situação. A proposta é muito fraca e insuficiente. Veja ali, o mais adequado a tudo isso é proibir determinados comerciais relacionados ao consumo de produtos infantis no Brasil. Mas isso também é bastante previsível e somente isso não é capaz de diminuir essa questão dessa publicidade infantil. E ele só fala para proibir, ele não dá uma forma de como fazer essa proibição ou de que forma melhorar isso, tá? Então, assim, a gente até estava procurando talvez uma redação nota 0, mas a gente não conseguiu, porque o que a gente tinha disponível mesmo é só o que os alunos disponibilizam, então a gente não tem acesso a isso. Então, ficou essa para a gente discutir com vocês. Bom, agora nós temos a colega aqui, Ângela, de Sociologia do DEB, e ela vai trabalhar, na realidade, a questão da interdisciplinaridade entre língua portuguesa e sociologia, que auxilia muito na questão de melhorar, né, a temática. Se você pode falar alguma coisa antes, tá, então vou chamar a minha colega lá. Bom, então, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, antes de iniciar a minha fala, chamar a minha colega Adriana Tomé, que é agora minha colega técnica de sociologia também, para dar um bom dia. Bom dia a todos e a todas. Acredito que a relação da sociologia com a língua portuguesa poderá fazer um excelente trabalho para o desenvolvimento da redação do Enem no preparo dos alunos. A Ângela vai estar expondo para vocês a nossa proposta. Então, obrigada. Bom, então, assim, na verdade, nós... poderia passar o próximo slide, por gentileza? Bom, então, assim, na verdade, eu e a Adriana, nós tentamos, já há um bom tempo, nós já vínhamos pensando em fazer um trabalho, pensando de como que a sociologia ela poderia contribuir para a realização da prova de redação do Enem. Então, assim como a língua portuguesa, a sociologia ela tem a especificidade, né, ela tem desde 2011, 2012, ela iniciou a ter as questões específicas dentro do próprio vestibular, e dentro do Enem nós temos lá entre as ciências humanas e suas tecnologias. Mas nós sabemos que para a alimentação da temática da redação do Enem, a sociologia ela tem muito a contribuir. Então, para isso, nós pensamos em trabalhar em conjunto com a língua portuguesa. Então, pensamos em sugerir um trabalho interdisciplinar junto aos professores da língua portuguesa para os alunos, estudantes, né, para os estudantes do terceiro ano do ensino médio. Então, esse trabalho ele vem como uma sugestão. Nós adequamos um texto que nós encaminhamos para os nossos técnicos dos núcleos, tá? É um texto que chama-se a disciplina de sociologia, né? A importância da sociologia na redação do Enem. Nós encaminhamos para os nossos técnicos dos núcleos, que por sua vez irão encaminhar para as escolas sob sua jurisdição e que nessas escolas serão encaminhados para os professores de sociologia. Juntamente com esse texto, ele vem trabalhando, vem discutindo a possibilidade, tá, desse texto, vem falar a possibilidade de como você trabalhar as questões de todas as competências, 5 competências nesse texto, desde a primeira até a 5ª competência, que o Adilson trouxe aqui, fez o comentário de todo o trabalho com a redação, da primeira à 5ª, dentro da sociologia, como que ela pode contribuir. Juntamente com esse texto, que eu e a Adriana fizemos a adaptação, que são de 2 autores, que seriam
o Mattioli e... Oi? Não, eles estão aqui. Esse texto ele não está aqui. Seria o Mattioli, o Fraga Mattioli, os dois seriam do Fraga Mattioli, que seria da revista Sociologia. Nós fizemos uma adaptação desse texto, tá? E estamos encaminhando. Juntamente com esse texto, nós estamos encaminhando essa sugestão de trabalho interdisciplinar. Então, nessa sugestão, nós estamos encaminhando o seguinte: diante, então, das inúmeras dificuldades de intervenção das temáticas cobradas na prova de redação do Enem, nós estamos sugerindo aos professores, a vocês professores de Sociologia e de Língua Portuguesa, na verdade, que façam esse trabalho interdisciplinar, que desenvolvam trabalhos juntamente a esses estudantes do terceiro ano, para que eles possam ter a compreensão dos elementos culturais que constituem as identidades dos povos, bem como as transformações dos espaços geográficos como resultado das relações socioeconômicas e culturais de poder. Vejam que isso ele está relacionado com várias áreas do conhecimento, com as áreas de humanas, que seriam não somente a sociologia, mas também a questão da geografia, da história, né? Porque quando a gente fala das ciências humanas, nós estamos falando dessas outras áreas de conhecimento, essas outras disciplinas que, na verdade, fazem parte da área de conhecimento de humanas, que são das ciências humanas e suas tecnologias que são abordadas no Enem. Segundo, seria a compreensão do processo de produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas. Outra questão também seria o entendimento acerca das transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Também a questão da articulação dos conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, além de analisar a sociedade, a natureza em diferentes contextos históricos e geográficos. Então vejam que essas questões elas vão colaborar para que o aluno ele compreenda e consiga fazer a articulação e sair daquele senso comum, porque é exatamente isso que a sociologia ela irá possibilitar, é fazer com que o aluno ele faça a leitura, ele passe a refletir, ele passe a discutir, né, juntamente com o professor, a partir desse trabalho que o professor irá desenvolver em sala de aula, a partir dos conteúdos sociológicos que o professor vai desenvolver em sala de aula, junto com os estudantes, para que ele possa desenvolver essas temáticas, trazer essas temáticas da atualidade, da sua realidade social, e ele comece a sair daquele senso comum e comece a refletir a partir de um contexto social concreto. Bom, o que a gente sugere, então, ao professor? Isso são sugestões, o professor ele vai ver o que é mais adequado à sua realidade, à realidade dos seus estudantes lá na sua escola. Que ele trabalhe com a questão da produção de textos, né, para que eles fiquem mais atentos, inclusive com a questão do tempo, que é uma questão do tempo muito importante na realização da prova, de redação, que eles tragam assuntos do cotidiano por meio de trabalhos com a leitura e interpretação de artigos e jornais, bem como os que estão disponíveis na internet, revistas que mantêm os estudantes informados e atualizados com os acontecimentos, a variedade de assuntos que estão sendo abordados na prova, como o Adilson trouxe anteriormente, dos últimos assuntos dos últimos anos que foram trazidos, né, das temáticas trazidas a partir dos textos motivadores, através da análise crítica de filmes, que é muito importante fazer trabalhos de análise crítica de filmes, leituras de texto sociológico, leituras de manchetes de jornais, notícias do dia a dia, com os temas atuais, para que ele possa desenvolver e saia desse senso comum e adquirindo uma leitura
sociológica, uma leitura mais relevante, uma leitura mais consistente em relação aos acontecimentos atuais, para que ele saia daquela leitura muito superficial e que ele possa levar em conta todos os critérios que são exigidos pelo Enem, que são exigidos pela grade os critérios, né, exigidos pela prova e que possa fazer uma prova mais coerente, mais coerente. Bom, então, qualquer dúvida, a gente vai passar daí o e-mail pela alguma questão que queiram, né, solicitar. A gente solicita, pede para vocês que passem por e-mail e ficamos à disposição. E passo agora a palavra para o Adilson e agradeço a oportunidade a todos e a todas. Um bom dia. Bom, pessoal, então nós abriremos agora para perguntas, se acaso ainda tiverem alguma dúvida. Algumas perguntas nós já respondemos ali, que eram perguntas bem específicas, e aí nós já respondemos de forma online, tá? Mas se tiver mais alguma pergunta, vocês podem fazer, a gente aguarda uns minutinhos, e caso não tenham, né, aí todos os materiais estarão disponíveis para que vocês possam baixar depois, tá? A gente vai disponibilizar, a gente vai encaminhar para os nossos técnicos dos núcleos também, para que vocês, professores, possam acessar esse material. Sabemos que, às vezes, as transmissões ocorrem, às vezes, algumas falhas, algumas coisas, mas que estarão disponíveis lá todo o material para vocês acessarem, tá? Adilson, recebemos uma questão de Apucarana, da Carla. Da mesma forma que a Prova Brasil capacita os professores, não seria interessante organizarmos uma formação específica sobre o Enem para todas as disciplinas? Sim, quando se pensa em formação, todas as formações elas são bem-vindas, porque ela vai enriquecer de alguma forma esses professores, principalmente em relação a avaliações externas, como o Enem, como a Prova Brasil e outras avaliações. Então, sim, é importante. Só que essa questão da formação, a gente pensa ela em determinados formatos. Só que ela não depende somente de nós, técnicos de língua portuguesa. Então, ela depende de um todo estrutural da própria secretaria. Então, em princípio, são essas formações como essa que nós estamos fazendo agora. Claro que seria interessante outras formações presenciais, enfim, mas é uma forma de formação que estamos fazendo agora com vocês, justamente para levar ao conhecimento dos alunos, dos nossos estudantes, é claro que em toda a rede tem disponível lá várias formas de avaliação e tudo mais, só que a gente já faz nossa, subiu a palavra, esse simulado pensando já nessa formação. Então, pensando como você deve propor para o aluno esse simulado, o que deve ser cobrado, como deve ser trabalhado, porque é importante o professor trabalhar desde o início do ensino médio já essas competências em relação à redação. Por que é importante? Porque essa produção textual, nós trabalhamos com gêneros discursivos em sala de aula. E ela seria um gênero discursivo da redação. Só que, como nós trabalhamos com gêneros discursivos, toda essa estrutura dissertativa e argumentativa, ela vai apresentar-se em outros gêneros. Então é importante que o professor trabalhe justamente também a redação, para que ele possa realmente construir uma boa redação, lá articulando as ideias, tudo certinho, mas seguindo essa tipologia textual. Então, sim, importante formação, por isso que nós estamos trabalhando hoje aqui com vocês essa discussão em relação às competências. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos, um ótimo trabalho e até a próxima.